Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 4, que diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Bom, queridos, aqui Jesus está na sua oração final. Claro que a obra que ele deveria fazer ainda seria concluída com a cruz, com a ressurreição, mas como é a oração final, ele já está dizendo tudo que estava sendo concluído nos dias que viriam, né? Porque, claro, Jesus diz lá em João capítulo 19, ao morrer ele diz, está consumado. E aí ele expira e entrega o Espírito. Então ele consuma realmente a sua obra na cruz. E essa obra a gente pode explicar ela de várias formas, são muitas coisas que Deus realizou por nós em Cristo, mas a gente pode resumir em alguns pontos, né? Primeiro, que Jesus está instaurando o reino de Deus na terra. O reino de Deus que se dá no coração do ser humano. É um reino, como os profetas diziam, que jamais será destruído. Um reino onde Deus habita no coração das pessoas, onde as pessoas conhecem e se alegram em Deus. O segundo ponto é o que também foi previsto lá no livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 18, quando Moisés fala com Deus e Deus diz que vai revelar ao povo a sua mensagem, a sua forma de viver, como eles deveriam tratar a vida. E, porém, o povo com medo diz, olha, nós não estamos preparados, nós não temos condições, nós somos um povo ainda muito rústico, nós não temos condições de absorver essa mensagem. E aí Deus diz a Moisés, Moisés fica irado, mas Deus diz a Moisés, Moisés, eles realmente têm razão. Eles não têm condições de receber a mensagem que eu tenho para lhes entregar. Estamos falando aqui de 1.500 anos, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Então, há 3.500 anos atrás. Então imagine o nível de consciência, o nível de sabedoria, o nível de cultura daquelas pessoas. São pessoas quase na barbárie, não tinham condições de compreender, de absorver tudo que Deus tinha a dizer. Como uma criança de 4 anos entrando num doutorado de física quântica. A própria criança vai dizer, olha, eu não tenho condições de entender isso. E foi o que o povo fez. Então Deus diz a Moisés, Moisés, eu enviarei um profeta semelhante a ti, que lhes revelará a minha vontade. E essa vontade, essa que ele trouxer, eu cobrarei das pessoas que a sigam, que vivam nessa forma. Então, todo o Antigo Testamento, toda a mensagem do Antigo Testamento é uma mensagem provisória. É uma mensagem mais simples, é uma mensagem intermediária, entre aspas, usando aqui uma linguagem popular, é um rascunho da vontade de Deus. Isso está escrito, tanto em Deuteronômio 18, nessa conversa de Deus com Moisés, quanto em todo o Novo Testamento, dizendo que o que foi ensinado ali eram sombras, eram figuras, mas a realidade está em Cristo. E é uma aliança, como a gente sabe, a nossa Bíblia é dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança. É uma aliança que ficou no passado, que teve o seu propósito, que foi uma aliança feita com o povo de Israel. Não tem nada a ver comigo, com você, nós não somos da linhagem do povo judeu. E agora a nova aliança que Jesus instauraria, isso sim seria com todas as nações da terra. Mas então vem Jesus e traz essa mensagem, a qual o povo não estava preparado na época, e ele traz, há 2.000 anos atrás, traz o que nós chamamos de o Evangelho, que é a mensagem da graça, a mensagem da fé e a mensagem do amor, que só por esses 3 elementos a gente pode ver bem claramente que muitas pessoas, tanto na época de Jesus, como hoje ainda, não têm condições, não conseguem absorver isso. Que o que Deus quer do ser humano é que vivam em amor. Esses são os principais mandamentos, toda a lei, todos os profetas, toda a vontade de Deus se resume no amor. Mas as pessoas sempre desconsideram o amor, acham simplesmente só algo poético, mas o que importa é a lei, etc. Não importa quantas vezes o Evangelho diz que o que cumpre a lei é o amor que cumpre a lei.
como 1 Coríntios 13 diz, sem amor de nada vale, é o amor que cumpre a lei. Então, até hoje as pessoas não conseguem absorver isso, mas já foi dado há 2000 anos atrás essa mensagem. Imagine então na época de Moisés, há 3.500 anos, como as pessoas não tinham condições de absorver, se hoje talvez a maior parte não tenha condições de absorver. Jesus vem e traz essa mensagem, que é o Evangelho, que é o que nós temos explorado aqui, a forma de viver de Jesus. Que o Evangelho diz, nós devemos ser imitadores de Cristo. As nossas perspectivas, a nossa visão de mundo, a nossa forma de tratar as pessoas, a forma de pensar tem que ser como a de Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas sempre quando fala de mente, fala de conhecimento, as pessoas acham que é algo acadêmico. Não, nós não estamos falando de nada acadêmico, estamos falando de forma de pensar. Você não pensa o tempo todo? Para falar, para agir, para decidir? Então, é esse seu pensamento que tem que ser conforme Cristo. E outra mudança que Jesus vem fazer, que ele completa essa obra, traz essa obra, é o que foi previsto pelo profeta Ezequiel no capítulo 36 do seu livro, em que Deus diz, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e os observeis. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, a gente tem alguma condição de captar a mensagem do Evangelho, porque Deus faz uma obra dentro de nós, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne. Porque sem isso, Deus poderia falar de amor, e ninguém captaria, ninguém conseguiria viver isso. Então Deus atuou dentro do nosso ser, nos dando um novo coração, nos enchendo da presença dele e nos conduzindo para segui-lo. Nesse trecho que eu acabei de ler, se vocês perceberem, é tudo dizendo, Deus dizendo, eu porei, eu tirarei, eu darei, eu farei. Então é sempre Deus fazendo. Nós precisamos da ajuda de Deus para crescer em maturidade, em bondade, em amor. Quanto mais você ir até Deus, quanto mais caminhar até Deus, Deus vai transformando o seu interior, a sua mente, a sua forma de viver, para ser cada vez mais parecido com Cristo. E por fim, claro, há a obra da cruz. Falei do reino de Deus, falei do conhecimento do Evangelho, falei dessa nova aliança em que Deus vai transformar os nossos corações, e a obra da cruz, que é o perdão absoluto, incondicional e amoroso de Deus nos nossos pecados. E aqui eu quero ler Isaías 53, em que diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E Deus fez da sua vida uma oferta pela culpa. E ele verá sua prole e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Bom, queridos, essa é a obra de Cristo, qual ele pagou por todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Então, quando você sente alguma culpa, não, meu irmão, a culpa já foi levada.
Você não tem direito de sentir essa culpa, porque ela já foi paga. Cristo pagou por cada um dos nossos pecados. O nosso caminho é se arrepender, é buscar melhorar e andar em gratidão pelo que Ele fez por nós. Ele trouxe um reino, trouxe uma mensagem, trouxe-nos um novo coração, trouxe o seu Espírito e trouxe o perdão absoluto dos nossos pecados. Então, queridos, é uma obra maravilhosa. Receba isso e viva em novidade de vida, com essa realidade, vivendo no reino dele, seguindo a mensagem dele com um coração novo, deixando a presença de Deus te conduzir e sabendo-se amado e perdoado. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.